Queridos irmãos, amigos, professores, todos os que acompanham esse projeto EBD em Síntese Podcast, estamos aqui com o nosso querido pastor Aldo Dantas. A paz do Senhor, pastor Aldo. Paz do Senhor, pastor Ítalo, paz do Senhor, irmã Milde. Satisfação estar podendo iniciar mais um trimestre. Estamos com a nossa querida professora irmã Milde Prachedes. Paz do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor, pastor Aldo. É uma satisfação muito grande a gente poder estar novamente, né, reiniciando esse trimestre com esse estudo tão interessante que Deus está despertando a sua igreja, né, para o evangelismo, Verdade. Estamos aqui para a juntos expansão. nesse comentário da primeira lição. Estamos abrindo o nosso trimestre, né, com o comentário das lições bíblicas, lição de número 1. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, queremos agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso pastor Reinaldo, que é o diretor do DENEC, que nos comissionou, né, sobre a direção de Deus, a orientação de Deus, nessa turma de comentaristas da lição de adultos. Então, nós temos um trimestre maravilhoso pela frente. O tema do nosso trimestre é a Igreja em Jerusalém, e hoje nós estamos com o comentário da aula número 1, do dia 6 de julho de 2025. Tem como tema, a temática é a Igreja que nasceu no Pentecostes. O texto áureo da nossa lição, ele se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática extraída desse versículo nos diz assim o comentarista: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Nós temos aí uma leitura bíblica em classe, que você pode ter a oportunidade de fazer com os seus alunos no dia da ministração da aula, que está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 18. Essa leitura bíblica é aqui vai embasar a lição do número 1, todas as suas temáticas, os tópicos e subtópicos. E nós estamos iniciando, pastor Aldo e irmã Milde, essa temática muito interessante sobre a natureza do Pentecostes, o propósito do Pentecostes e a experiência, né? A experiência do Pentecostes. Então, nós estamos no recorte bíblico num período interessante. Israel, Samaria, Galileia, toda a região está subjugada pelo Império Romano, embora eles gozem de alguma liberdade religiosa, mas politicamente eles estão sob o domínio de Roma. Então, Deus, na sua presciência, escolheu um momento ímpar da história para inaugurar a sua igreja. Um período que nós conhecemos como o período Pentecostes, em que havia uma diversidade cultural muito grande. Pelo menos 4 línguas eram faladas, né, por todos aqueles que andavam em Jerusalém. Nós tínhamos pessoas que falavam hebraico, pessoas que falavam aramaico, o grego, né, era proeminente, era uma linguagem universal naquela época, e também o latim. E um período interessante, que muitas pessoas vinham a Jerusalém para adorar nesse período importante, que era o período Pentecostes, uma das principais festas religiosas, assim como a festa dos tabernáculos e a festa da colheita. Então, Pentecostes era um momento esperado, era um momento religioso, tinha um enfoque cultural, e Deus decide, né, assim, pastor Aldo e irmã Milde, iniciar a sua igreja nesse momento histórico para a glória de Deus. Então, nós temos esse cenário cultural, esse cenário político da igreja nesse momento, nesse recorte. Jesus já tinha ressuscitado, os discípulos já estavam aguardando a manifestação do Espírito Santo, que foi a promessa que Jesus tinha feito para eles, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Então, a atmosfera religiosa, a atmosfera espiritual, a atmosfera política, tudo contribuía para que nesse período a igreja nascesse com poder e assim ela pudesse manifestar a glória de Deus a todos aqueles povos que sempre vinham a Jerusalém para adorar. Então, a palavra-chave da nossa lição é Pentecostes. Então, nós temos aí, pastor Aldo, nesse primeiro tópico da lição, também na introdução, o senhor fica à vontade para fazer o comentário, a natureza do Pentecostes bíblico. Muito bem, pastor Ítalo, eu quero iniciar essa nossa fala agradecendo a honra de poder participar do nosso podcast, né, o nosso pastor Martim, o pastor
Reinaldo Dilo, que é o nosso diretor do DEMEC, e também a companhia, né, do pastor Hidro, da irmã Milde, né, que sempre está conosco, nos trazendo também muito conteúdo bíblico, teológico, e a gente agradece porque crescemos juntos, né? E poder aproveitar esse primeiro momento da lição, né, trata-se da lição de número 1, é uma lição introdutória da nossa revista, e não podemos perder de vista o conteúdo, né, da lição como um todo. Nós esperamos, é o que se espera, né, que o professor que vai estar ministrando esta lição, durante todo esse trimestre, ele vai estar estudando sobre a igreja. E, então, é um tema doutrinário, né, que é a doutrina da igreja. Nós estamos falando aqui da eclesiologia, e eclesiologia de forma mais restrita no livro de Atos dos Apóstolos, e mais restrita ainda à igreja de Jerusalém, né? Então, é um estudo sobre a doutrina da igreja, mas de forma bem pontual, restrita, né? Ao livro de Atos e também aos 13 primeiros capítulos de Atos, que fala sobre a igreja de Jerusalém. Então, é importante a gente perceber que o caminho é esse, né? Tomando a igreja de Jerusalém como exemplo, não é, a ser seguido, tomando a igreja de Jerusalém como a experiência do Espírito Santo, do amor da igreja, e por aí vai, inclusive os próprios problemas que essa igreja enfrentou, né? E vai culminar com a Assembleia de Jerusalém. Então, importantíssima essa lição para todo professor, para todo aluno. Então, por ser de natureza doutrinária, a forma de expor esses textos, diz o nosso comentarista, que é o pastor José Gonçalves, que é pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, né, ele diz que a forma como ele escreve é de forma expositiva, ou seja, ele tomando o texto como referência para aquilo que ele vai falar. Então, é sempre bom estarmos olhando para o texto e fazendo análise do conteúdo, do ensino que está sendo transmitido, né? Então, nesse primeiro ponto, ele vai falar sobre a natureza do Pentecoste bíblico, ou seja, a natureza dessa igreja que nasce no Pentecoste. Ela nasce nessa festa, né, na festa de Pentecostes, e ela é de natureza, segundo o nosso comentarista, né, é de natureza divina. E aí ele toma exatamente o texto bíblico. Ele diz, né, que foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então não foi um vento, foi um som como de um vento, né? Não foi um vento, mas um som como de um vento. E depois ele diz no versículo 2 que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então eles ouviram e viram, não é? Ouviram o som e viram as línguas, não é? E aí ele faz inclusive um paralelo dessa manifestação divina com o batismo de Jesus, né, que no momento que ele estava ali no Rio Jordão, o Espírito Santo inaugura, né, o ministério de Jesus, vindo sobre ele de forma visível, corpórea, né, como de pomba, e uma voz do céu que dizia: "Este meu filho amado em que me comprazo". Né? Então eles ouviram também uma voz. De maneira que também, quando a lei foi recebida por Moisés, no monte, né, no Monte Sinai, eles viram, né? Eles viram ali aquele clarão, aquela presença, aquele fogo que estava sobre aquela montanha e também ouviram uma voz de Deus. Então, na inauguração da igreja, houve essa manifestação também divina. É o Espírito Santo vindo sobre a igreja para revestir aqueles irmãos, para lhes dar poder para cumprir com a sua missão. Então, a igreja ela é inaugurada ali no dia de Pentecostes, quando os irmãos estavam orando, né? Orando. E quando eles buscavam a Deus em oração, isso, lembrando que foi a orientação do Senhor Jesus, uma ordem dele: voltem para Jerusalém e fiquem lá até que do alto sejais revestidos de poder. E ali estava se cumprindo, né, a promessa de Deus
para seu povo, né, que derramaria do seu espírito. Então, a gente percebe esse paralelo que há entre Moisés e o dia de Pentecostes, quando ele utiliza o texto de Deuteronômio 4:36, pois esse texto diz que desde os céus se fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Então, quando veio a lei para inaugurar a dispensação da lei, aí surge aí essa manifestação de Deus perante o povo, como também nesse momento em que o Senhor está dando início ali à sua igreja, inaugurando ali uma dispensação da graça, da igreja, do Espírito. Então, ele faz através de uma manifestação teofânica também, onde Deus se revela para o povo que ali está, né? E paralelo, né, a esse sinal, assim como a presença de Deus era real no meio dos irmãos, veio também a questão do falar em línguas, né? Eles falaram em línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas a gente percebe também que houve ali, naquele momento, uma explicação por parte do apóstolo Pedro, né? Porque houve um pensamento daquelas pessoas que, olha, eles são todos embriagados, né? Então Pedro precisou falar para eles, porque havia zombarias também, né? Havia ignorância do que estava acontecendo sobre aquilo ali. Então Pedro se levanta e diz: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E aí vai explicar sobre exatamente a promessa de Deus, né, de descer sobre o seu povo. Então, a gente percebe aqui que Deus se faz presente naquele momento, através do Espírito Santo, né? Deus chega ali se fazendo presente, e também a mensagem que é dita naquele dia, aquela mensagem que é proferida, é uma mensagem voltada para apresentar Jesus. É tanto que ele diz: o Cristo que vocês mataram, que vocês crucificaram, né? Então, a mensagem que Pedro apresentou naquele dia, no poder do Espírito Santo, estava relacionada a Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, né? E o cumprimento da sua promessa de que ele voltaria. Então, a promessa de Joel 2:28 se cumpre naquele dia, e eles ficam, de fato, né, cônscios de que aquilo ali era uma manifestação divina, de maneira que muitos se convertem ao Senhor. Então, neste primeiro tópico, a gente explora exatamente sobre a natureza do Pentecoste bíblico, né, que é de natureza divina, né? Então, a gente fica por aqui, entendendo que esse Pentecoste ele é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e que aponta para os tempos finais, né? Para o último momento em que a igreja espera e aguarda o Senhor Jesus Cristo. Pastor, duas observações interessantes é que o Pentecostes ele é um evento que acontece e tem um paralelo com o Monte Sinai, né? O comentarista da lição, no livro, ele faz uma aplicação que eu acho interessante, é que no Sinai foi um pacto, né? No Sinai havia som, no Sinai havia fogo, no Sinai havia a revelação de Deus, no Pentecostes também havia som, havia línguas repartidas como de fogo e um pacto de Deus com a sua igreja. E da forma que o Sinai foi um reino sacerdotal, agora no Pentecostes é um reino de profetas, ou seja, Deus está inaugurando agora uma forma de agir e de falar com o seu povo muito especial. Como também É, uma referência a Babel. Babel houve a confusão das línguas, né? E as nações elas se dispersaram. Mas no Pentecostes, nem que a língua seja estranha, mas há uma comunicação universal para toda a igreja. Ou seja, esse batismo, essas línguas estranhas como uma marca de unidade para toda a igreja do Senhor. amém. E isso é um ponto mais acrescentando aí, não é, com relação à lei, não é? A lei foi escrita em tábuas, né? Foi escrita em pedras, e depois Moisés colocou a lei escrita né, na letra.
Mas no dia de Pentecostes, a mesma lei foi dada, só que foi escrita no coração dos homens, né? Não somente para a nação judaica, mas também para toda a humanidade. Nós temos aí, na continuidade, né, dessa definição, essa natureza espiritual do Pentecostes, nós temos também o propósito do Pentecostes bíblico. Então, eu vou passar para a senhora fazer esse comentário juntamente conosco. Muito bem. Eu gostaria de, antes de entrar mesmo nesse segundo tópico, lembrar que a gente está estudando o livro de Atos, como já foi dito, né, pelos pastores que estão aqui envolvidos nesse podcast, e que eu agradeço a Deus também poder participar, e estamos aprendendo realmente uns com os outros. O livro de Atos, estamos estudando o livro de Atos, né? É eclesiologia, com base no livro de Atos. E este livro é bem interessante, porque ele é o primeiro livro da história da Igreja Apostólica. E é o único livro de história inspirado acerca da Igreja, né? Porque tem muitos livros que se escreveu depois, né, acerca da Igreja, mas este é o único inspirado, né, pelo Espírito Santo, que está na Bíblia, foi canonizado, né? Está no cânon sagrado. É interessante ver isso aí, e também como a palavra-chave é Pentecostes, e já foi falado que é uma festa, né? É a segunda festa mais importante lá de Israel, é também chamada de Festa das Semanas, e em que no primeiro dia se faz aquela oferta movida, né? Traz as primícias, os primeiros molhos, e no último dia, novamente, quando a gente lê em Levítico, né, sobre as ofertas, a gente vê, novamente eles trazem como gratidão ao Senhor pela colheita, o final da colheita, manifestando o início e o final da colheita. São a festa das semanas. E esse nome Pentecoste refere-se justamente à data do Pentecoste, né? Aquele dia, que é o 50º, 50 dias após a Páscoa. Isso aí é importante lembrar para os nossos alunos. E como o pastor falou também, teofania, é bom que a gente explique para o aluno, que nem todos estudaram teologia, né? O que é teofania, ou a manifestação teofânica? Teofania vem do grego, theos é Deus, e fania, manifestação. Então, é manifestação da presença de Deus. E como o Pentecostes, ele tem essa natureza divina, é justamente a manifestação de Deus no meio do seu povo. E veio de forma, como já foi dito, visível e audível. E eu acho interessante também, irmão, como a palavra de Deus é profunda e fiel. A palavrinha em hebraico, que fala sobre o Espírito, que é vento também, né? É ruá. E ruá fala justamente, refere-se exatamente ao Espírito de Deus. Ele está lá em Gênesis 1 e 2. Mas esse termo ruá, ele traduzido como vento, é por semelhança. E o que diz aqui o termo? A palavra, no segundo versículo. De repente veio do céu um som como de um vento. Quer dizer, por semelhança, o Espírito se apresenta como vento. O próprio significado da palavra já traz essa essência, né? Por semelhança a um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E é interessante que é como uma respiração que pode ser branda e pode ser também violenta. E aqui ela é impetuosa, né? É uma manifestação veemente, impetuosa, manifestando a presença de Deus, e que fez muito barulho, porque atraiu as pessoas, os irmãos estavam orando lá, e de repente uma multidão afluiu ao ambiente, e foram ouvidas as línguas, né? É muito interessante isso aqui, para ser estudado
junto com os nossos alunos, essa manifestação teofânica, visível e audível, né? Porque Deus se fez presente e as pessoas ouviram e viram. Tiveram visões das línguas repartidas como de fogo. Os símbolos do Espírito Santo, o vento e o fogo ali manifestam. E a gente vê outras manifestações na Bíblia teofânica, quando Deus se apresentou a Moisés, numa sarça ardente, o fogo, né? A presença do Espírito Santo ali, se revelando a Moisés, né? Quando Deus se apresentou a Gideão, já foi como um general, né? Um príncipe, um lutador, é o general, que é o nosso capitão, que é o senhor dos exércitos, né? É uma teofania agora na forma humana, né? Que foi visto por Gideão. Então, nós vemos que realmente essa manifestação ela é de Deus, é divina. A natureza do Pentecostes é divina, veio do céu e foi visível e sentido pelos nossos sentidos humanos, não é? Perceptível pelos sentidos da audição e da visão. Deus se manifestou, né? O Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo, como o pastor falou, né? Cristo, a mensagem era cristocêntrica. E agora, a gente estudando agora sobre os propósitos da verdadeira adoração, nós vemos que sempre Deus quis que o povo buscasse a Deus de forma verdadeira, de todo o coração. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando a mulher samaritana perguntou sobre o lugar da adoração, o que foi que Jesus disse para ela? Que o Senhor buscava, que nem era naquele monte, nem em Jerusalém. Porque o Pai, ele estava buscando pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Então, essa manifestação da presença de Deus ali, e com o entendimento das línguas por aqueles povos que estavam ouvindo a magnificar a Deus na sua própria língua, mostra exatamente isso. Eles, para onde eles fossem, se eles recebessem aquele poder, né, eles crendo e recebendo, porque aquela promessa não era só para os judeus, era para quem cresce. Quando Pedro, mais tarde, ele falou sobre isso, ele disse que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, né? Aos que estão longe, e a tantos quanto o nosso Senhor chamar, porque a mensagem de Cristo, ela tinha que ser expandida. Uma outra coisa interessante neste livro de Atos é que tem 3 palavras que resumem todo o conteúdo do livro de Atos. Ascensão, ele começa Jesus subindo ao céu e dizendo, fiquem em Jerusalém, até que do alto, porque ele queria cumprir a promessa do Pai, né? Enviar, e quando ele estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, se eu não for, o Consolador não virá. Então, ele teria que subir, ele teria que estar na presença de Deus para enviar o outro Consolador, como a gente já estudou em outra lição, né? E nesta ascensão, ele dá a promessa da descida do Espírito, então vem uma outra palavra interessante, que é a descida, que é o derramamento do Espírito que ocorreu no dia de Pentecostes, como cumprimento daquela profecia de Joel, que manifesta no discurso de Pedro, na sua primeira pregação cristocêntrica, mas também falou sobre a profecia de Joel, que se cumpriu naquele dia, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, não era só sobre Jerusalém, não é só ali para os judeus, mas todos quanto creem no Senhor Jesus têm o direito de receber o batismo no Espírito Santo, não é? E, ao receber o batismo no Espírito Santo, ser cheio de Deus, do seu Espírito, a pessoa vai orar bem, não é? Vai ter mais entendimento sobre a palavra. É bem interessante enfatizar isto para os nossos irmãos.
Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala sobre a ordem do culto, ele advertiu para que as pessoas não ficassem só falando língua, porque ali as línguas eram o sinal, não é, do batismo. Era um sinal, e não era para os crentes, era para aqueles que estavam fora, para verem a manifestação de Deus no meio do seu povo. É por isso que eles entendiam, não é? Cada um na sua própria língua. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que estas línguas era conforme o Espírito concedia que falasse. Não são línguas aprendidas, como alguns movimentos carismáticos tem por aí que ensinam a glossolalia. Não é assim. O batismo no Espírito Santo é divino, é Deus quem opera, né? E ele que manifesta esse poder no meio do seu povo. E é um poder específico. Para quê? Você recebe o poder, a virtude? Para testemunhar, para levar adiante. Aí vem a outra palavrinha do livro de Atos, a expansão. A expansão do evangelho, a expansão da igreja, o crescimento da igreja. E esse livro é um manual de crescimento da igreja. Oração, palavra, não é? Jejum, unidade, união, perseverança na oração e buscando o poder de Deus para falar a palavra de Deus. É uma coisa que a gente está até estudando agora nas escolas bíblicas femininas, que a mensagem tem que ser cristocêntrica e que devemos dar ênfase, valor, importância à palavra. Paulo, quando foi evangelizar a Corinto, ele disse, eu não fui ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a sua fé não se apoie em coisas humanas, não é? Coisas da terra, mas que esta mensagem tocasse nos corações e o poder de Deus operasse na vida deles. Era na virtude de Deus poderosa, a mensagem poderosa para a transformação. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que quando João Batista começou a pregar, ele pregou o quê? Arrependimento. Quando Cristo começou a pregar, pregou o arrependimento. E aqui no dia de Pentecostes também, Atos 3:19, o que foi que Pedro disse? Arrependei-vos também, e convertei-vos, e venha sobre vós o tempo de refrigério. Então, a palavra tem que ser no Espírito para convencer o homem do pecado, que ele se sinta pecador e que necessite de Deus. Não é essas pregações coach, né, de hoje, nem de autoajuda, mas é a pregação legítima, cheia do Espírito, da unção para a conversão das pessoas. Porque esta é a vontade de Deus, a salvação dos homens. Por isso ele veio para transformar, não é? E é interessante que, nesse dia de Pentecostes, nós vemos também essa mensagem de cunho escatológico também, né? Nos últimos dias, né? Nós estamos na dispensação da graça, estamos já concluindo, né? A gente está vendo que está se aproximando a vinda do Senhor e a igreja precisa buscar esta capacitação, buscar mais o Senhor. Paulo, quando ele escreve sobre o revestimento de poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e fala sobre a armadura do cristão, no fim ele diz que a gente deve orar incessantemente, né? Com perseverança, em todo o tempo, orar em todo o tempo. E esse é o problema, que muitos crentes não recebem a virtude de Deus, não recebem a graça, porque negligenciam a oração. Temos que estudar a palavra, meditar na palavra dia e noite, mas também temos que buscar o poder de Deus para testemunhar. E como o pastor Ítalo falou no início, neste dia o Senhor inaugurou o novo pacto, e ele escolheu, do jeito que ele escolheu Israel como um reino sacerdotal, agora
nós somos também a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo peculiar do Senhor, adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, a igreja tem este objetivo, anunciar o evangelho. O propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Glória a Deus. Realmente, o Senhor inaugura uma forma de adoração bem íntima, bem com a sua natureza espiritual, reconstruindo aquilo que a lei não pôde aperfeiçoar, né? A É verdade. adoração, ela era litúrgica, ela era ritual, e agora a adoração, ela é em verdade, é em espírito, né? Ela é em essência. Então, Deus nos capacitou realmente pelo poder do Espírito Santo para a adoração e para testemunhar. Nós temos aqui, pastor Aldo, no terceiro tópico da nossa lição, a característica do Pentecoste bíblico. Aí nós temos aqui essa primeiro subtópico como uma experiência, né? Uma experiência específica. Por que uma experiência específica? Porque dos aspectos da nossa doutrina pentecostal, e quando a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é que esse batismo ele é um evento diferente da salvação. Por quê? Os discípulos eles já eram salvos, eles já tinham sido regenerados. No momento que eles receberam o Espírito Santo, no momento que o Senhor ressuscitou e disse: recebei o Espírito Santo, a regeneração aconteceu. Então, os discípulos eram regenerados, os discípulos estavam limpos pela palavra. Jesus, no discipulado diário, né, exercendo a sua missão, ele tem aquele episódio com Pedro, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, e ele vai lavar os pés, e Pedro, ali com muita. Eu quero ser lavado completamente, aí o Senhor nos dá uma informação extraordinária. Já estás limpos pela palavra. Então, a palavra de Deus já havia limpado, os discípulos estavam arrolados no livro da vida. Quando eles voltam da missão dos 70, pregando, eles estão alegres porque os demônios se sujeitavam. Então, a lição, mais uma vez, que Jesus vai dar para eles é o seguinte: não vos alegreis apenas por essas coisas, porque os demônios, os espíritos são sujeitos a vós, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, numa experiência específica da nossa doutrina, é que o batismo com o Espírito Santo não é o complemento da salvação, não é a salvação, é um evento distinto. Fica claro para nós, como doutrina, que é uma experiência distinta, ou seja, é uma capacitação espiritual, é um revestimento de poder, é um outro tipo de experiência que não é a obra salvífica, que não é a obra da salvação. É algo específico, é uma experiência profunda, é uma experiência de intimidade, é uma experiência de imersão, é uma experiência de poder, é uma experiência de capacitação, é uma experiência que abre a porta do discernimento para as nossas vidas. Então, é uma experiência definida e contínua, ou seja, quando os discípulos passam por essa experiência, todos falaram em outras línguas. Então, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, sempre que a experiência do batismo ela é evidenciada, você vai encontrar que a evidência desse batismo, desse revestimento, foi que todos falaram em outras línguas. Então, isso aqui é a nossa doutrina clássica, o pentecostalismo clássico. Ou seja, tem muita gente querendo já abrir mão e querendo talvez flexibilizar a interpretação através da teologia liberal, abrindo mão da evidência do falar em línguas. Mas qual é a fonte que eles vão recorrer? Porque a nossa fonte é a palavra de Deus. E todas as vezes que a experiência do batismo aconteceu, foi nos dados sinais pela palavra de Deus que as pessoas compreenderam o que aconteceu no batismo. E elas compreenderam por causa de falar em outras línguas. Não é assim, pastor? Isso mesmo, pastor Ítalo. E a gente pode perceber que essa evidência permanece até hoje, não é? Não é só uma evidência para aqueles dias. Hoje, se você quer saber se alguém foi batizado no Espírito Santo, a evidência continua a mesma, não é? E essa evidência é que fez toda a diferença. Ou seja, ela vai definir, né, quem é batizado de quem não é batizado. Por quê?
porque não significa dizer que quem não é batizado não é salvo, porque o revestimento, a capacitação, ela vem como obra da salvação, o ato salvífico de Jesus, ou seja, Jesus veio para salvar o homem. Então, como uma bênção vinda da obra salvífica, da obra da salvação, veio também a capacitação, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus é glorificado, agora ele batiza os irmãos, batiza os crentes com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo agora insere esses irmãos, que é a igreja, no corpo de Cristo. Então, ele vem para inserir esses irmãos no corpo de Cristo, aqueles que são salvos, que vão aceitando Jesus como Salvador, e, ao mesmo tempo, revestindo eles de poder para cumprir com a missão que Deus determinou para a igreja, que não é, levar ou pregar esse evangelho a todo mundo, seja por palavras, seja por ações, não é? Tem muitas pessoas que dizem que as nossas ações valem mais do que as nossas palavras. Então, de maneira que o evangelho ele é pregado tanto com palavras como com ações, né? Então, o propósito de Deus é alcançar todo mundo, alcançar todas as nações, e ele o fará por meio da igreja, mas para que a igreja faça isso, ela não pode fazer somente de forma intelectual, só no estudo, né? Ela tem que ir com o poder de Deus, porque é o poder de Deus que vai fazer a diferença na vida do crente, é esse poder que vai levar essa mensagem a chegar até os confins da terra. Irmã Milde, essa experiência contínua do falar em línguas, né? É verdade. Quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, é o sinal, né? A gente vê em todas as manifestações do batismo, na primeira vez que foi visto, e Paulo até depois ele disse assim, eu gostaria que todos falassem, né? Todos falassem em línguas, mas tendo cuidado de não ficar só se alegrando nas línguas, mas que peça também um outro dom, que é o da interpretação, porque ele diz que a pessoa ora bem e também magnifica Deus, porque o Espírito Santo que está em nós, ele veio para glorificar quem? Cristo. E não é para glória da pessoa que recebeu, é para a glória do Senhor. E eu achei interessante a gente lembrar nesse dia de Pentecostes. Irmã amigo, uma coisa interessante é que o apóstolo Paulo diz que o Espírito ele penetra a profundidade de Deus. Então, É verdade. o Espírito Santo conhece Deus na essência, então só ele pode nos conduzir em adoração É plena, porque verdade. ele conhece. É verdade. Exatamente. Porque e também ele nos dá o entendimento, né? O Espírito Santo nos faz. E é tão interessante porque Paulo também falando sobre a questão do homem natural, né? Ele não entende as coisas. Tem muita gente que diz assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Então vá orar. Vá pedir a revelação, não é? E é o Espírito que revela todas as coisas, ele perscruta todas as coisas. E é ele quem dá o entendimento, né? A revelação. E a gente recebe a Cristo pela revelação das Escrituras. E quem é que revela? O Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas, com a promessa do próprio Senhor. E é interessante lembrar aqui, irmãos, aquilo que eu tinha falado assim sobre a mensagem de Pedro nas primeiras conversões. No versículo 37 do capítulo 2, né, que é da descida do Espírito Santo, aí vem essa parte que Pedro disse, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E ele respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, que é aqui o batismo nas águas, né? Para perdão dos pecados, porque tem aquela simbologia, como o sacramento, no sacramento da igreja, né? Você vai sepultar o homem velho e ressuscita para uma nova vida. Para perdão dos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Olha aí, salvação, as duas experiências, não é? A primeira salvífica
e a outra do revestimento do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E só vem o refrigério, a paz, pela fé em Jesus Cristo, né? Quando a pessoa se arrepende, crê em Jesus, no seu sacrifício, porque aí vem o convencimento do Espírito. O homem é pecador, está destituído, ele precisa de Deus, e o Senhor convence do pecado, da justiça, o Senhor assumiu todas as nossas culpas, ele é o justo e o justificador. A justiça também, se ele continuar no pecado, ele só espera o quê? A ira de Deus, o juízo de Deus. E o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quando você recebe a Cristo, você é transportado para uma nova posição. O inimigo já não tem poder, o pecado já não tem poder sobre a vida do que crê. Então, essa mensagem tem que ser bem enfatizada para as pessoas que ainda não receberam a Cristo. E isso na direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Como o pastor Aldo acabou de dizer, não é pela sua intelectualidade, seu estudo, sua profundeza. E tem pessoas que têm essa preocupação de estar citando fulano, beltrano. Cite Jesus, cita a palavra, que é o que está inspirada e é o que convence mesmo, né, pelo Espírito, ao pecador. Amém. Nós estamos chegando aqui na nossa encerramento da nossa lição, né? Já são essas são as considerações finais. Uma coisa que eu acho interessante, pastor Aldo e irmã Milde, é que Sim, o Senhor usa esse momento de derramamento do Espírito Santo e de línguas, né? De línguas repartidas como de fogo, como um tipo de sinal mundial da missão da igreja, porque a é Bíblia verdade. diz que todos os que estavam presentes ouviram falar em sua Na própria sua própria língua. língua. Então Deus usou o fenômeno das línguas estranhas como um sinal universal da missão da igreja para todos os que estavam presentes. Então ele inaugura a igreja e o Pentecostes é um sinal da missão mundial, ou seja, da igreja. A capacitação veio do céu e cada um ouviu a experiência do evangelho na sua própria língua. Própria língua. É interessante. Pastor Aldo e Mamilde, nós estamos aqui chegando ao final, agradecemos e as considerações finais. Muito bem, pastor Ítalo, quero somente agradecer por mais esse trimestre que o senhor nos concede, e eu acredito que será de grande crescimento espiritual para toda a igreja, né? Porque todos que vão estar sendo alimentados pela palavra de Deus, e vão estar sendo doutrinados sobre a igreja, o papel da igreja, que é muito importante. Mamilde, É, eu estou bastante agradecida a Deus por esta oportunidade, também seguindo o exemplo do pastor Aldo, agradeço também ao nosso pastor Martinho, pastor Adilo, né, por esse projeto e também ter nos aceito, né, nessa missão tão nobre. E nessa lição maravilhosa que estamos estudando agora, que veio mesmo no ano da colheita, né, para que as é, pessoas possam buscar mais a Deus, a sua virtude, para cumprir a missão principal da igreja, que é levar o evangelho. O Pentecostes, ela marcou o início da era da igreja, e a missão da igreja é esta: testemunhar do Senhor, glorificar o Senhor, manifestar a glória de Deus para o mundo. E a gente só pode manifestar essa glória recebendo a glória dele, recebendo do seu Espírito Santo. amém. Então, fica aqui o nosso convite aos professores e alunos a lerem o livro de Atos Apóstolos nesse trimestre, né, capítulo por capítulo, vale muito a pena. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor, irmã Milde, até a próxima vista. A paz do Senhor, pastor Aldo, a paz do Senhor, pastor Ítalo. Que Deus nos dê sempre esta oportunidade de servi-lo, né?